Estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Os últimos dias. Mas eu te afirmo aqui para você, o poço foi aberto. Esse é um sinal. Mas neste século, cada vez mais gente tem sentido na pele os efeitos de um planeta E aí, mais quente, Cadete? e com secas mais longas, enchentes Tudo mais bom, frequentes amor? e ondas mais fortes de frio ou calor. Na época da grande tribulação, seria tão terrível que se os dias não fossem abreviados, nem os escolhidos permaneceriam. Leva o mundo mais perto de uma terceira guerra. Já pensou, gente, uma terceira guerra mundial? Meu Deus. Dá medo, né? A Bíblia é provavelmente um dos livros mais misteriosos e incríveis desse mundo. Sim, só que esse Aqui, tipo de live é só não lá só na estão os Twitch, escritos que Vinícius. moldaram e mudaram a vida de milhares de pessoas, mas sim, que mudaram todo o mundo em nossa volta. Além de ser o livro mais vendido de todos os tempos, a história do homem mais famoso do mundo é contada nela. Ele dividiu o tempo em antes e depois de sua vinda. Jesus não só pregou para o seu tempo, mas sim para as novas gerações que viriam adiante. Não faça aos outros o que não quer que lhes façam. Não julguem e não serão julgados. Perdoem e serão perdoados. E até mesmo falou como serão os últimos dias aqui na Terra. A questão é que a forma com que o Apocalipse bíblico é descrito é algo terrivelmente assustador. Só tente imaginar o mundo todo ouvindo trombetas vindas do céu, anunciando que a justiça e a ira de Deus cairão sobre a terra. E o pior é que a maioria dos sinais Nossa. descritos no livro de Apocalipse já aconteceram, e os estudiosos do livro dizem que estamos vivendo nos últimos dias descritos por Jesus e seus discípulos. No vídeo de hoje, vamos entrar a fundo nesse tópico e ver as coisas que já aconteceram e as que ainda não se cumpriram, e também explicar o porquê de o Apocalipse bíblico só ser possível na nossa geração graças à internet e não em qualquer outra já vista pela humanidade. Por isso, fiquem confortáveis e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O Apocalipse é a esperança. Significa revelação. É verdade, concordo. Para sabermos se a Bíblia sabe o que acontecerá no futuro, nada melhor do que saber se, em alguma vez, ela acertou o que aconteceria milhares de anos depois daqueles tempos. Alguns dizem que ela não é nada mais do que um livro qualquer, um conto de fadas escrito por hebreus que viveram no deserto. Mas não é tão simples assim, pois ao longo da história, diversas profecias antigas se cumpriram. Além de que o livro foi escrito por diversos autores, muitos dos quais nunca leram as escrituras um dos outros e muito menos se conheceram. Mas mesmo assim, Pesquisa a pra mim, coletânea de pô, eu não livros sei que fazer formam isso. a Bíblia possui mais de 62 mil conexões entre os escritos. Então vamos dar uma olhada nessas profecias. A primeira delas é o retorno dos judeus ao reino de Israel, descrita em Isaías capítulo 11, versículo 11 e 12, e Ezequiel capítulo 37, versículo 21 e 22. Muitos acreditam que o estabelecimento do Estado de Israel em 1948 é o cumprimento dessas profecias, onde após quase 2 milênios de dispersão, os judeus começaram a retornar à terra de Israel no final do século XIX. Na viragem do século XX, ninguém teria sonhado que Israel estaria de volta à sua terra, muito menos ocupando Jerusalém. Não Jerusalém temos está arte. definitivamente no centro da geopolítica e está sozinha contra muitos inimigos. Zacarias capítulo 12, versículo 3 confirma isso. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a ergueram se ferirão gravemente. E contra ela se ajuntarão todas as nações da terra.
Isso culmina com outra profecia dita em Ezequiel, capítulo 36, versículo 34 e 35, que fala sobre a terra de Israel florescer novamente após um longo período de desolação. Desde o retorno dos judeus, houve um desenvolvimento significativo na agricultura e na tecnologia do país, transformando áreas desérticas em terras produtivas. Profecia mais do que certa, pois um país desértico é mais evoluído que nós, que possuímos todos os tipos de recursos possíveis. Em Zacarias, doideira capítulo 12, isso. versículo Muita 2 doideira, e 3, sério. descreve Jerusalém como uma taça de tontura e um peso pesado. Como ele falou, tipo assim, um país desértico possui mais, tá sendo mais desenvolvido do que países, né, Para todas as que tem uma estrutura muito melhor para isso. nações. A cidade, como vocês sabem, tem sido um ponto de foco significativo em conflitos internacionais e diplomacia moderna, especialmente entre israelenses e palestinos, e na política do Oriente Médio em geral. Até mesmo presidentes dos Estados Unidos e potências mundiais admitem que Israel é como se fosse o centro do mundo. Daniel, capítulo 12, versículo 4, menciona um aumento do conhecimento e das viagens nos últimos tempos. O desenvolvimento tecnológico e científico acelerado nos últimos séculos, juntamente com a facilidade de viajar globalmente, é muitas vezes associado a essa profecia. Se você achou essas impressionantes, se prepare, cara, pois agora vem as extraordinárias. A primeira foi dita por Jesus e pelo profeta Daniel, que viveu quase 600 anos antes de Cristo. Daniel então assim disse. Daniel capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e não haverá lugar para ele. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. O santuário que Daniel se referia era o Templo de Jerusalém, o qual Mateus também Sobra comenta nada. em seus escritos. E Jesus, saindo do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Como alguns de vocês sabem, em 70 anos depois de Cristo, o exército romano liderado por Tito destruiu Jerusalém e o segundo templo, exatamente como Jesus e Daniel haviam predito. Porém, não só fontes Mano, bíblicas descrevem é esse muito evento, doido, né? como também historiadores que viveram na época, como Que Flávio realmente Joséfo, tá que acontecendo descreve tudo com detalhes que a fala no destruição do Apocalipse. templo. Essa outra profecia é uma das mais impressionantes. Como vocês sabem, a maioria dos historiadores acreditam no Jesus histórico, pois existem diversas evidências da existência de um homem chamado Jesus de Nazaré que foi crucificado pelo governador Pôncio Pilatos. A existência de Pôncio Pilatos era meio duvidosa, apenas alguns escritores falaram sobre ele, porém meio fora de contexto. Em 1961, porém, uma equipe de arqueólogos descobriu uma inscrição em pedra em Cesareia Marítima, cidade onde Pilatos residiu enquanto governava a Judéia. A inscrição, conhecida como Inscrição de Pilatos, menciona seu título como Pôncio Pilatos, governador da Judéia, o que comprova a sua existência e seu posto de poder. E aqui acima há um nome surpreendente: Tibério, que é o nome do imperador da época em que Cristo foi crucificado, e embaixo, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Caramba! Além de que a vida em Jerusalém descrita pelos apóstolos, segundo os historiadores, descreve perfeitamente como era a cidade na época, ou seja, eles realmente viveram lá. Mas esse é um tema complexo, se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre se Jesus existiu. Mas partindo do pressuposto da arqueologia e dos historiadores que acreditam que Jesus histórico existiu e foi açoitado e crucificado por Pilatos. Acreditando nisso, diversas Eu profecias se concordo, cumprem, Rafa. e a mais impressionante Concordo. delas está em Isaías 53, que diz: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um
de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Claramente isso está falando sobre a crucificação de Jesus, apesar de que muitos dizem que aqui Isaías estava falando sobre Jerusalém. O mais impressionante disso tudo é que essa profecia foi escrita cerca de 700 anos antes de Cristo. Outra profecia impressionante foi a de Jesus. Foi quando ele ordenou que esse evangelho fosse pregado em todo o mundo. Falar aquilo na época era loucura, pois os doutores da lei mostraram uma forte rejeição às suas palavras, e o poderoso Império Romano reinava na época, com seus próprios deuses e culturas. Então era o mesmo que ir contra tudo e todos. Não é à toa que ele foi crucificado. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos. Basicamente, Jesus e seus 12 apóstolos contra o mundo. Anos mais tarde, como já previsto em algumas profecias, os primeiros cristãos sofreram perseguições durante diversos séculos, e o cristianismo era extremamente proibido. Porém, nos dias atuais, somos a prova viva que isso se cumpriu, pois o cristianismo é hoje a maior religião do mundo. Então, podemos dizer que os primeiros cristãos ou eram loucos que preferiam morrer por uma causa boba, ou realmente viram os milagres e acreditavam nas palavras de Jesus, pois enfrentaram a morte, mas não deixaram de acreditar. Mas se você ainda não está satisfeito, temos uma das mais atuais, que é uma profecia de Ezequiel, que dizia que um dia o Mar Morto e as terras ao redor dele voltariam à vida. Algo que se você falasse há, sei lá, poucos anos atrás, eu vi isso daí em algum lugar. E que você era louco, porque lá a salinidade do mar é muito alta. Mas além das condições extremas, peixe, né? nesse local falta oxigênio nas águas, que se tornam tóxicas, assim como as terras. Por isso ali não existem plantas e nem peixes. Ezequiel, há 2.600 anos atrás, profetizou que este lugar ainda teria vida, plantas e muitos peixes. Algo praticamente impossível de se pensar. Mas, mais ou menos há um ano atrás, a Aline do canal Israel com Aline estava comemorando, pois a profecia que ela acreditava se cumpria na frente de seus olhos. Ela gravou em seu canal com mais detalhe as árvores que nasceram e também os peixes que ali nadavam. Algo realmente incrível. Mas os detalhes com que isso se cumpriu é mais interessante ainda, pois a profecia fala que um rio de água doce deverá descer de Jerusalém e dar vida ao mar. Pois bem, é exatamente isso que está acontecendo. E até mesmo os turistas já estão comendo os frutos dessas árvores. E até mesmo plantas medicinais. E esses pequenos... Ai, gente, eu fui falar, o gato tinha me mutado. Eu falei assim que é muito louco isso, que isso daí é muito doido, e que vocês têm noção do quão forte é essa evidência? Eu já tinha visto antes. Meu, isso é sério, muito maravilhoso, rios que meu estão Deus. se formando começaram a banhar o Mar Morto. Simplesmente incrível.
Além dessas profecias, existem diversas outras, mas acho que até para os mais céticos, deu para ver que esse livro não é um livro comum. Agora que sabemos que a Bíblia pode sim Sei acertar mesmo, o não. futuro, vamos falar dos sinais do Apocalipse, que pelo visto virá em breve. Certa vez, enquanto Jesus e seus discípulos estavam no Monte das Oliveiras, eles fizeram a Jesus uma pergunta importante. Queriam saber sobre o fim dos tempos e os sinais que indicariam sua volta e o final do mundo, como conhecemos. Jesus começou a explicar com calma. Ele disse que ninguém sabia quando seria o fim, senão Deus. Por isso, muitos comentam que é impossível. Ai, gente, me perdoa. Tá bugado essa bosta. Bob Esponja mandou R$3. Salve Blossom, boa noite, continue firme você e uma ótima streamer e segue firme nas lives que logo logo vai estar no topo. Oh, obrigada! Muito obrigada, Bob Esponja. Amém. Se Deus quiser, amém. Muito obrigada, meu amor. Prever o Apocalipse. Porém, em seguida, ele os conta sobre a parábola da figueira. Amei, gente. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas acontecendo, saibam que o tempo está próximo. Então, vamos procurar Não, mas eu entender tenho quais eram lista essas de coisas. presentes, por isso. Jesus Depois eu falou te de uma mando. época que Depois se eu boto aí no parece chat. muito com a nossa geração, que nações se levantariam contra nações e reinos contra reinos. Ele Ó o mencionou putinho que aí. haveria fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Como todos vocês sabem, todas essas coisas já aconteceram, mas tudo isso seria apenas o começo das dores. Não estaria perto necessariamente do fim. Porém, também devemos admitir que o mundo está em um clima mais tenso do que nunca visto antes. Uma terceira guerra pode começar a qualquer momento, e essa será como uma nunca vista na história, devido ao aumento da tecnologia militar e de bombas. Já quanto à parte dos eventos naturais, como terremotos e tempestade, seriam parte dos sinais. Muitos argumentam que esses sempre existiram, mas não é isso que pesquisas indicam, além de que os últimos conflitos foram os mais pesados que a humanidade já viu. O aquecimento global tem contribuído muito no aumento dessas catástrofes. Este fenômeno tem impactos ambientais significativos, incluindo o aumento das temperaturas médias globais, o derretimento das geleiras, o aumento. Cara, o derretimento das geleiras. Eu vi no vídeo no TikTok os ursos polares. Nossa, gente, sem comida. Ai, muito triste, Do sério. nível do mar, mudanças nos padrões de precipitação e a intensificação de eventos climáticos Eles extremos, tentando se como equilibrar, nos tempestades gelos tudo e ondas de calor derretendo. nunca vistos antes pela humanidade. E até mesmo Dubai, que é um local deserto, foi assolado com enchentes, flores nasceram na Antártica e alguns lugares estão sofrendo com calor extremo. Nossa, derreteu real? Jesus falou sobre o aumento na apostasia, onde muitos abandonariam a fé, e o aumento da iniquidade, resultando em uma crescente falta de amor e respeito pelos outros. Sabemos que também isso sempre aconteceu, porém hoje em dia conseguimos ver a total depravação que está a humanidade. E as distrações do mundo moderno fez com que a maioria das pessoas tratassem o mundo espiritual como se ele não fosse nada, pois para ser sincero, eles não estão preocupados. Jesus disse que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas, com o sol escurecendo, a lua não dando sua luz e as Tá bom, estrelas Prince. caindo do céu. Como vocês devem ter ouvido falar, os últimos registros mostram que o sol estava com manchas até mesmo 4 vezes maiores do que a Terra, e que isso poderia causar até mesmo efeitos na luz e apagões aqui na Terra. Muitos consideram esses eventos como o cumprimento dessas profecias. Eles também sempre existiram, mas estão maiores do que nunca. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 e 4, descobrimos que muitas pessoas seguirão falsos mestres. Vemos agora um aumento de seitas, heresias, engano e ocultismo, com muitos optando por seguir a nova era ou religiões pagãs.
Como eu havia falado sobre o Bohemian Grove, uma sede onde milionários, presidentes e donos do mundo vão para cultuar um deus pagão, muito parecido com o Moloch, onde que é aquele sacrifícios são Illuminati? feitos. Mais detalhes você pode É acessar o Illuminati vídeo aí isso, no canal. será? Por outro lado, existe uma pequena quantidade de jovens que profetizarão e terão visões, e os idosos sonharão com o dia do apocalipse, e isso é algo que eu tô vendo com meus próprios olhos. Enquanto milhares de pessoas estão se afastando, várias parecem estar acordando para o mundo espiritual, sonhando e sentindo coisas que nunca viram. Isso aconteceu até mesmo com Chandler, um dos melhores amigos e que sempre aparece nos vídeos de MrBeast, simplesmente o maior youtuber do mundo. Go into your room and shut the door and pray to your Father, who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Jesus dá um breve resumo como seria esse evento catastrófico, porém, há um versículo que incomoda muitos cristãos. É quando Jesus fala: em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui de modo nenhum passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Ué, como isso aconteceria se todos da sua época já morreram? Então, o Apocalipse já aconteceu? Bom, na verdade não. Logo após essa declaração, os evangelhos relatam a transfiguração de Jesus, onde Pedro, Tiago e João viram Jesus em sua glória celestial, junto com Moisés e Elias. Essa visão poderia ser entendida como uma antecipação do reino de Cristo e uma manifestação de sua glória, cumprindo a promessa de que alguns que estavam ali não veriam a morte até verem o reino. Os discípulos, especialmente os que estavam presentes durante essas declarações, testemunharam esses eventos. Como o próprio falou, alguns que estão aqui não verão a morte. Ou seja, a visão apocalíptica de João se encaixa no contexto das promessas de Cristo sobre ver o reino de Deus antes de morrer. Ao receber e registrar as visões do Apocalipse, João experimentou uma revelação profunda da realeza e do poder de Cristo e da consumação do reino de Deus, cumprindo assim as palavras proféticas de Jesus. Então, para entender mais sobre o Apocalipse, vamos ao livro de João. Ele teve uma visão que testemunha a abertura de selos misteriosos, um por um, cada um revelando um novo aspecto do plano divino para o mundo. Conforme os selos são quebrados, eventos cataclísmicos se desenrolam. Depois tocariam as 7 trombetas do Apocalipse. Porém, a explicação para cada uma delas seria um tanto longa. Então eu prefiro citar esses eventos de uma forma mais resumida, e eles estão descritos no livro escrito por João na ilha de Patmos. Este livro, apesar de muito interpretativo, cheio de metáforas e parábolas, ele é muito difícil de ser interpretado, porém, possui simplesmente alguns dos sinais mais impressionantes dos últimos tempos. Para entendê-los, devemos nos colocar no lugar de João. Ele era um homem de período simples, descrevendo eventos atuais. Alguns indivíduos sugerem que as descrições simbólicas de João podem ser interpretadas como visões de tecnologias modernas, como helicópteros, tanques de guerras e outros dispositivos militares contemporâneos. Como, por exemplo, quando ele diz: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a batalha. Na sua cabeça, como que coroas parecendo de ouro. O rosto deles, como rostos de homens. Tinham cabelos, como cabelos de mulher, e seus dentes, como dentes de leões. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho das suas asas era como o barulho de carros de muitos cavalos correndo ao combate. Tinham caudas semelhantes a escorpiões e também ferrões nas caudas, e o poder que eles têm é para danificar os homens. Isso faz muito sentido. Meu Deus, escreveu o helicóptero todinho mesmo. Pois João nunca tinha visto helicópteros. Essa pode ter sido a forma com que ele conseguiu descrever esses equipamentos militares. Sim. Ele também cita que viu estrelas caindo do céu. Muitos dizem que as guerras que estão acontecendo hoje na Cidade Santa são a forma que ele arranjou de descrever a alta tecnologia militar que hoje temos, simbolizadas por estrelas. Sem dúvida, são muitos os sinais. Porém, muitos acreditam que o Apocalipse bíblico só é possível
na atualidade em que estamos vivendo. Apesar de que as pessoas ouvem falar dele e esperam há anos, inclusive muitos se enganaram, a tecnologia está tornando possível o cumprimento desses eventos catastróficos. Então vamos falar um pouco sobre isso. Ah, agora entendi. Faz sentido, é verdade. Apesar de que praticamente toda a profecia sobre os finais dos tempos já tenha se cumprido, digo que uma das mais importantes ainda não, que é a vinda do Anticristo, que significa, no lugar de Cristo, será um líder mundial poderoso que governará a Terra e tentará acabar com as religiões, marginalizando aqueles que não possuem a sua marca, que claro, serão os cristãos. A marca da besta é referida como uma marca ou um chip que ficará na testa ou na mão direita das pessoas. Bom, mas para quê? Por que as pessoas aceitariam colocar um chip nelas mesmas? Bom, na verdade isso faz muito mais sentido do que aparenta. O chip será como uma nova identidade. Você poderá fazer compras com ele, como se fosse um cartão, só colocando seu pulso ali perto, abrir portas, ser identificado, fazer viagens. E todos deverão ter esse chip, pois quem não tiver não conseguirá comprar, pois o dinheiro em notas vai deixar de existir, como vocês mesmos Verdade, estão Rafa, faz presenciando. sentido. Olha só, era coisa de ficção científica, mas está virando realidade. Imagina pegar a sua mão e aí, de repente você paga a conta. Eles também poderão te localizar, ou localizar qualquer sujeito que tenha feito algum ato criminoso. Então, o crime diminuirá. E eles acusarão aqueles que não querem colocar a marca de fanáticos religiosos ou de bandidos que não querem ser rastreados. E a geração mais nova provavelmente tirará sarro de quem estiver com medo de colocá-lo, que serão justamente os cristãos, que serão perseguidos, presos ou não conseguirão comprar nada e terão que viver o seu próprio solo. Então veja o porquê de o apocalipse só ser possível nos dias atuais. Há mais ou menos 20 anos atrás, chutando alto, era impossível imaginar que um dia estudiosos colocariam chips na cabeça de pessoas. A internet torna possível ainda a vinda do anticristo, pois um líder mundial está totalmente apto a se comunicar com uma nação inteira ao vivo, graças a ela. O projeto de uma nova ordem mundial já é falado abertamente. Não é mais teoria da conspiração. Putz, faz todo sentido. Por uma nova O olho que tudo vê. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. E segundo os cristãos, quem dominará essa nova era será o anticristo. Alguns afirmam dizer que a nossa geração não verá a maldição da morte até que Cristo retorne em sua segunda vinda. E que a nova ordem mundial acontecerá até 2030. O fim do dinheiro físico também não era possível há poucos anos atrás. Agora, já vivemos em uma realidade onde são poucos que utilizam as moedas e as notas, que antes eram populares. E que as criptomoedas estão surgindo fortemente. Inclusive uma aqui do Brasil, que vai vir em breve. Mas é estranho, parece que vamos ser escravos disso, sabe? Me conte o pressentimento que você tem ao ver essa reportagem. Uma assim chamada carteira digital permitirá que vários atributos sejam incorporados nela, tais como registros do governo, documentos de seguro, de viagem, dados pessoais como contas de redes sociais, registros bancários, diplomas, registros de cartão de crédito e débito, registros médicos e status de vacinação. O mais interessante é que a Bíblia fala sobre tudo isso, dizendo que nos últimos dias muitos zombarão de todos esses sinais que foram jogados em nossas caras. O livro de Pedro diz o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão zombadores com zombaria, seguindo as suas próprias paixões. Cara, que post infeliz, olha isso. Gente. Meu Deus, sério. Onde está a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. Parece irônico, não é mesmo? Saber que isso está acontecendo com uma frequência absurda e estamos testemunhando a evolução do mundo.
Com a tecnologia em constante avanço, o livro de Apocalipse, escrito há mais de 2000 anos atrás, descreve um cenário horrivelmente assustador, onde os más e os ímpios finalmente serão julgados e perderão a vida eterna, enquanto os justos poderão finalmente beber da fonte da justiça e terão a vida eterna. E você acredita nos sinais que eu lhe falei? Ou que tudo isso é um conto de fadas? Queria dizer que eu não sou teólogo, eu só gosto de ler a Bíblia e estudar, sobre isso. Então se eu cometi algum erro ou esqueci alguma profecia, peço perdão, mas me deixe saber aqui embaixo, cara, você quer mais temas como esse aqui pro canal? Por favor, me mandem o seu feedback que com certeza eu vou trazer mais. Enfim, aqui foi o JJ e obrigado por assistir até aqui. Nossa, eu gostei muito. Achei, cara, o JJ é muito inteligente, né? Ele faz umas reflexões muito fodas, assim. E esse vídeo em específico é um vídeo muito legal para pessoas que. Tem muitas pessoas que têm dúvida ainda, né? Sobre acreditar, não acreditar. Cara, para mim isso aqui é meio que o fechamento. Se a pessoa assistir um vídeo assim e ainda não acredita, não tem o que fazer mais, sabe? E o contrário também, né? Se ela vê, uma pessoa que tá na dúvida, vê esse vídeo e fala, cara, realmente, tipo assim, é muita evidência e passa a acreditar, é legal porque, né, o trabalho do JJ, esses vídeos que ele posta, traz mais fiéis, né? Mais cristãos e tal. Acho legal. Muito top. Todos os vídeos dele que eu assisti, eu gostei muito.